Agradeço ao pastor Rubens pelo convite, mas fico feliz porque vocês se disponibilizaram nesta noite a ficarem expostos à palavra de Deus. Porque nós sabemos muito bem que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quanto mais nós sabemos a respeito da palavra, a realidade que nós somos em Cristo é conhecida também por nós, e a nossa vida ela é totalmente transformada pela revelação dessa palavra. Há uma revelação nessa palavra que em cursos teológicos normais, nós temos cálculos que de 80% não é algo proveitoso, não é coisas que você vai utilizar, mas somente 20%. E esses 20% é exatamente a revelação acerca das coisas da palavra. Quem já fez curso de teologia normal aqui sabe que se estuda muita coisa, se faz muita coisa que você não usa no seu dia a dia, no seu ministério. Enquanto que você é exposto à palavra revelada, essa palavra poderosa que transforma a sua vida, que transforma a sua mente, como já diz lá em Romanos capítulo 12, que você deve ser transformado pela sua mente através da palavra, para que você então possa experimentar a boa, não somente boa, mas agradável, não somente boa e agradável, mas perfeita vontade de Deus para a sua vida. E a forma de você transformar a sua mente é expor a sua mente na palavra. É a palavra que vai transformar a sua mente. Apenas uma introdução para que você entenda a nova realidade que você se encontra nessa nova aliança. Há uma nova aliança, amém? Há uma nova aliança, amém? Essa nova aliança é no sangue de Cristo. Há uma nova vida nesta aliança. Por isso que nós dizemos, aquele que nasceu de novo. Quando você nasce de novo, você que estava morto em delitos e pecados, você sabe que quando o homem errou, nós vamos ver isso aqui hoje, o homem errou, o homem pecou, desobedeceu a Deus, isso trouxe uma consequência para ele de morte espiritual. Não somente de morte espiritual, mas de queda numa posição que ele se encontrava. Ele se encontrava em uma posição de dominar, uma posição de autoridade. Afinal de contas, foi o próprio Deus que colocou ele nesta posição. Mas houve um problema. Houve o quê? Um erro. Houve uma desobediência. O pecado entrou e tirou o homem da posição que ele estava e tirou a autoridade e o domínio que ele tinha. Há um poder delegado que nós precisamos entender e que nós recebemos ele em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, 2 Coríntios 5, capítulo 17, diz o quê? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se você está em Cristo, não tem como você viver uma vida velha. Não tem como você viver uma vida de pecado. E aqui eu já vou começando a tirar algumas coisas. Porque a partir do momento que você nasce de novo, você é feito uma nova criatura, amém? A imagem e a semelhança de Deus, ela é reconstruída nessa nova criatura, e você deixa de ser pecador para ser justo, ou justificado nele. Porque nós sabemos que se você nasce de novo e é uma nova criatura, não faz sentido dizer para você que você é pecador, continua sendo pecador, pobre, miserável pecador que sou. O pior ainda é que alguns dizem remido pecador. Ou você é remido ou você é pecador. As duas coisas não tem como. Então nós precisamos entender algumas coisas. Por quê? Porque a partir do momento que nós entramos nesta nova realidade, de uma nova vida que foi conseguida por Cristo na cruz, paga um alto preço. Não foi barato, foi um alto preço. Nós temos uma realidade de vida totalmente diferente. E uma das coisas da realidade dessa nova vida é a autoridade ou um poder delegado. Essa autoridade o homem já tinha no princípio. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Amém? Isso é uma aula, nós vamos ler bastante, é uma aula da palavra e nós vamos ler a palavra.
Porque eu não quero que fique só nas minhas palavras. Eu estou falando a palavra de Deus, mas nós temos que estudar a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras. Marcos capítulo 1, a partir do verso 21. Há uma nova doutrina e uma nova realidade. Jesus, quando ele esteve aqui, ele fez o que fez para com a humanidade, para comigo e para com você. O que ele fez era para mim e para você fazer, e era para mim e para você sofrer, mas fazer não era possível para nós, porque nós nascemos em pecado, nós carregamos o pecado original de Adão. Então era necessário que viesse um homem sem esta raiz pecaminosa, um homem santo, um homem não gerado de homem. Jesus não foi gerado por homem, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele teve que nascer de mulher para que ele se fizesse homem e nascesse aqui. Mas nós precisamos entender que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então a raiz pecaminosa do homem não faz parte dele. Ele foi gerado justo. E era necessário um justo se colocar na posição do injusto, para que também todos que eram injustos se fizessem justos. Mas isso é uma outra matéria. Nós estamos para falar sobre o que o homem era acerca das coisas que ele perdeu. Ele tinha uma autoridade, ele tinha um poder, ele tinha. Por que eu estou falando ele tinha? Não é, professor, eu não tenho. Você tem, quando você está em Cristo. O mundo não tem. Aquele que está ainda morto em pecado, morto em delito, ele não tem. Aquele que não nasceu de novo, ele não tem aquilo que você que nasceu de novo, glória a Deus por isso, tem. Que é uma autoridade, um poder delegado. Em Marcos 1, 21 diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. 22. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como quem tem autoridade. Diga, autoridade. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Ele tinha autoridade. Aleluia. Ele tinha e tem autoridade. Eu estou dizendo tinha porque nesse momento ele está narrando uma história de que ele estava ensinando na sinagoga. Então ele já tinha autoridade e ele tem uma autoridade muito maior agora, que ele conquistou quando morreu por mim e você na cruz. Nós vamos falar sobre ela aqui. Continuando. E não como os escribas, ou seja, era algo diferenciado. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram ao ponto de perguntarem entre si: o que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Veja, autoridade. Aquele povo, eles nem sabiam o que era isso. Eles não sabiam até pouco tempo a respeito dos espíritos imundos. Eles não tratavam com espíritos imundos. No Velho Testamento todo, você não vê o ato de expulsar demônio, ou libertar, ou travar, ou usar a autoridade. Por quê? Porque eles estavam numa velha aliança. Diga, velha aliança. Eles não tinham a autoridade que na nova aliança hoje você tem. Houve uma alusão a respeito de espíritos imundos e tormento no caso de Saul.
Lembra? Quando Saul ficava atormentado por aqueles espíritos, Davi era chamado para tocar a harpa e acalmar aquela situação. Mas ninguém sabia o que era. Eles falavam que era perturbação de espíritos, e era mesmo, só que a harpa acalmava, não libertava, não repreendia, não expulsava, porque Saul morreu atormentado por eles. Até o fim ele foi e acabou se matando, mas por quê? Porque era atormentado por eles. Perseguiu Davi, fez tudo por conta desses espíritos. Então nós sabemos que no Velho Testamento não há a nova doutrina que esse povo está falando aqui. Há uma nova doutrina de autoridade. Essa nova doutrina Jesus trouxe. Porque quando ele abre lá em Marcos 16, abra aí comigo. Vira algumas folhas aí. Em Marcos capítulo 16. Essa nova doutrina ela é confirmada quando Jesus fala acerca da ordenação ou da comissão que ele nos mandou. Há uma ordenança, amém? Sobre minha e sobre a sua vida. Essa ordenança está lá em Marcos capítulo 16. No versículo 17. Vamos ler a partir do 15. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais, prestem atenção aqui, aí entra a autoridade que você recebeu em nova criatura, como novo nascido. Esta é a autoridade que você tem. Mas você tem essa autoridade porque você tem um nome, amém? Nós vamos falar sobre o nome também. Você não tem essa autoridade simplesmente pelo seu nome. Veja que alguns lá no Atos capítulo 19 quiseram fazer isso no nome de Paulo e tomaram uma sova, né? Tomaram uma sova, a ponto de sair correndo e nu, todo rasgado. Então nós temos um nome que este nome sim tem autoridade, só que este nome é delegado a você e a mim para usar o poder que ele carrega. Por isso que há um poder delegado sobre a minha vida e a sua vida. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Veja, há um grupo seleto e restrito. Aqueles que, de novo, está fraco. Aqueles que creem. Então não é para todo mundo. Quem não crê, não tem isso. Certo? Correto? É para aqueles que creem. Em meu nome, olha aí, você tem que usar o nome. Aqui é Jesus falando, ele está falando: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se em alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos aos doentes, aos enfermos, eles ficarão o quê? Curado. Há um poder delegado no nome de Jesus sobre a sua vida. Sobre a sua vida é este nome, porque você crê. Aqueles que não creem não têm o direito de usar este nome, porque você crê em Jesus, você o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, e a própria palavra diz: todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Você é filho, você pode usar o nome que foi dado sobre todo nome pelo seu Pai. Por isso que aqueles que creem têm o poder de serem feitos filhos de Deus, e os filhos podem usar o nome dado ao Pai. Você herdou o nome do seu pai e da sua mãe.
Não herdou? E você herdou quando você nasceu de novo, não da carne nem do sangue, mas da água e do Espírito. Você herdou o nome de Jesus sobre a sua vida. E esse poder que o nome tem, acompanha o sinal, porque simplesmente você creu e crerá até os últimos dias da sua vida. Há um poder delegado, há uma nova doutrina. E essa nova doutrina diz que você tem o poder de expelir demônios, de falar em novas línguas, de impor as mãos aos doentes e eles serão curados. Eu faço uma pergunta para você. Você vê isso acontecendo toda hora? Toda essa lista que eu fiz, você vê isso acontecendo toda hora? Sim ou não? Infelizmente não. Sabe por quê? Porque os crentes, aqueles que creem, é crente, certo? Os crentes não sabem quem são. Não têm ideia daquilo que realmente podem. E aí o diabo dá risada. O diabo dá risada porque ele coloca o crente numa posição submissa a ele, não a Cristo. Porque se você está submisso a Cristo, o que diz a palavra? Submetam-se, pois, a Deus e resistir o diabo, e vai acontecer o quê? Ele vai fugir de você. Mas primeiro você tem que se submeter a Deus. E quando você se submete a Deus, é você entregar a sua vida não mais é sua, mas a vida de Deus faz parte da sua vida. Aquilo que Deus é, você é o representante legal de Deus aqui na terra. Cristão significa no grego pequenos cristos. Você representa Cristo aqui na terra. Você deve andar como Cristo andou aqui na terra. Afinal de contas, Ele mesmo diz que Ele ia para o Pai e vocês fariam maiores obras do que Ele mesmo fez aqui. Cadê as maiores obras? A igreja não sabe quem é. A igreja não tem noção do poder que está nas suas mãos. Sabe que poder é esse? O poder que a palavra está escrito ao ponto de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Esse é um poder explosivo que derruba a porta do inferno. E por que a igreja está enfrentando a porta do inferno fechada ainda? Porque não tem a noção do poder que está em suas mãos, ou em sua boca. Declarar, crie, por isso falei. Crie, por isso falei. A tua boca, ela tem autoridade de falar bênção e maldição. Escolha falar bênção através da autoridade que você tem. Se levantou circunstância contra a sua vida, fala: diabo, eu sei quem eu sou e sei quem você é. Se coloque no seu lugar que eu vou passar por cima. Ele está debaixo dos seus pés. Foi aí que Jesus colocou ele. Romanos 8:32 ele diz: você é mais do que vencedor. Vamos ler lá, eu quero ler Romanos 8. Eu estou saindo totalmente do que está escrito aqui, mas Deus está falando. Aleluia. Romanos 8, vamos ler a partir do verso 31. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que entender que Deus é por nós. Ele está perguntando: quem será então contra nós se Deus é por nós? Quem vai tentar ser contra nós se Deus é por nós? A autoridade que está sobre a sua vida. Deus é por você. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós se entregou, porventura não nos dará gloriosamente com ele todas as coisas? Ele não poupou o seu próprio filho por amor a nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não dará com ele todas as coisas?
Você já tem em Cristo todas as coisas que você precisa. Ele está dizendo aqui, em Cristo Ele dará todas as coisas que você precisa. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem ordenará? Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele morreu e Ele ressuscitou para que nós tenhamos vida e vida em abundância, andando em poder, andando em prosperidade, andando em cura, andando em saúde, andando em paz. Tudo isso foi comprado. Ele intercede, sabe por quê? Sabe o que ele intercede lá ao Pai? Ele intercede ao Pai que Ele possa entender aquilo que Ele já tem. Aquilo que você tem, isso é a intercessão de Jesus diante do Pai. Que você entenda, porque o momento que você entender quem você é, o que você pode e o que você realmente pode executar através do poder que está em você, que habita em você, que é o Espírito Santo, o diabo não pode mais não, irmão. Não há nada contra a sua vida. Por isso que ele fala e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregados à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, que é essas coisas? Quais são essas coisas que ele está falando aqui? Quais são? Está no versículo 35. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele venceu para que você fosse mais do que vencedor. Ele lutou e Ele venceu para que você usufruísse da vitória que Ele conquistou para você. Por isso você é mais do que vencedor. Por isso que você anda em autoridade. Por isso que você é quem você é em Cristo. Há uma doutrina ou um pensamento totalmente errado dentro da igreja de Cristo, que coloca os crentes como coitadinhos, miseráveis, pobre que sou. Vocês não são isso, vocês são raça eleita, sacerdócio real, filho de Deus, nação santa, poderosa, que anda em poder, através do poder do poder dele que ainda através de você opera. Está escrito lá em Efésios 3:20. É o poder dele que opera através de nós. Quando nós não fazemos consciência, ou se temos consciência e não usamos isso, e não vivemos, não andamos nessa verdade, nós simplesmente estamos colocando limitações no poder poderoso da graça, da salvação e da redenção, que foi a obra de Cristo na cruz. Foi conquistado, simplesmente está disponível aquele que crê, e se você não utiliza, você está dizendo, para mim não foi completo. Sendo que foi completo. Ele disse, está consumado, e está consumado. Foi completo. Nós precisamos entender e caminhar nesta verdade como igreja poderosa diante de Deus. Mas veja, isso vem totalmente de uma realidade que o homem que não está na condição em Cristo, que não nasceu novamente, esta condição, ela ainda faz parte do homem. O homem que está no mundo, o homem que está perdido, o ímpio, aquele que não nasceu de novo. Essa realidade que está dentro da igreja por falta de conhecimento, ou mesmo por falta de posicionamento, esta realidade é uma realidade que faz parte do mundo lá fora. Eles estão totalmente perdidos, sem rumo, sem direção.
Nós não, nós estamos em Cristo, nós temos um caminho, nós temos uma norte, uma direção, nós temos a palavra, nós somos guiados pelo Espírito, amém? Nós temos o Espírito Santo, que nos guia e nos conduz a todas as coisas. Agora o homem não, por quê? Porque o homem perdeu isso. Onde que o homem perdeu? Leia comigo Gênesis 1:26. O homem, ele tinha isso e ele perdeu. Eu vou ler na linguagem de hoje aqui, presta atenção. Ele diz assim: aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós. Deus está falando na pessoa do plural, porque nós sabemos por quê. Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atuando na criação. É a Trindade Santa, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo atuando na criação. Então por isso que ele diz aqui: vamos fazer o homem, ser humano como nós, e se parecerão conosco. Veja, nós somos, é o que diz, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Como nós, e se pareça conosco. Ou seja, nós fomos criados com o caráter de Deus e com a semelhança dele em poder. Nós atuamos como Deus. Nós fomos feitos como Deus. O salmista já disse que nós fomos feitos um pouco menor do que Deus. Afinal de contas, nós somos filhos de o quê? É outra coisa? Não, é como você. Se Deus nos criou, Ele é nosso Pai, nós temos a imagem e a semelhança, nós somos como Ele é e nós agimos como Ele é, como Ele age. Eles terão poder, veja, eles terão poder sobre os peixes, é o dominar, que na sua versão diz. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Ou seja, na sua versão está dizendo: domine, tenha o poder sobre, controle aquilo que eu estou colocando nas suas mãos, porque vocês têm autoridade. Só pode dominar e controlar e ter o poder sobre alguma coisa quem tem autoridade, amém? Amém? Bolsonaro só está dirigindo essa nação porque ele foi conferida a autoridade de presidente da república. Sem isso, ele não poderia. Assim nós fomos criados por Deus e nós recebemos dele mesmo a autoridade para dominar sobre a terra e sobre toda a criação. E é isso que o homem precisa resgatar a sua mente para entender quem ele realmente é no circuito, nas coisas deste mundo. O homem lá fora que não conhece das coisas, que não nasceu de novo, que não entende da palavra, que não sabe quem é, ele está totalmente perdido. Por isso que o mundo está naquela condição. Tem gente que fala: onde está Deus que não vê a questão do mundo? Onde está Deus que deixa acontecer uma pobre mulher, uma pobre velhinha ser assassinada, ou um bebê ser abandonado? Onde está Deus nisso tudo? Deus está no lugar que Ele sempre esteve, assentado no seu trono. O problema foi que o homem que mudou de posição. O homem mudou de posição. O homem, ele foi criado como Deus para dominar e ordenar e administrar isso daqui. Mas quando ele desobedeceu, quando ele errou, ele pegou toda essa autoridade, todo esse domínio, todo esse poder e entregou, outorgou, por causa de uma legalidade, à mão de Satanás. Tudo que ele era, ele entregou à mão de Satanás. Está nas mãos do inimigo. Por isso que Jesus disse: o mundo, ele jaz no inimigo, ele jaz em trevas, ele morreu junto com o erro do homem. O mundo está morto. Por isso que Deus não tem nada a ver com o mundo, com as coisas que acontecem lá. Porque isso foi consequência do que aconteceu com o erro do homem.
Aconteceu isso. Só que Deus é misericordioso e Ele tinha um plano para resgatar essas coisas. O homem errou e por causa que ele recebeu e ele entregou. Prova disso é que quando Jesus foi tentado lá no deserto, lembra disso? Lá em Lucas capítulo 4, se não me engano. Vai falar sobre as tentações, que o Espírito levou Deus ao deserto e lá ele foi tentado. Satanás, ele levou ao pináculo, não levou num ponto mais alto e mostrou: todas essas coisas te darei, porque me foi dada. Ele falou isso para Jesus, ele usou a legalidade que ele tinha. Todas essas coisas, os reinos da terra me foi dado, eu posso dar a quem quiser. Se prostrado e olhar e me adorar, eu entregarei a você. Jesus era dono de todas essas coisas, ele sabia quem ele era, por isso que ele não ajoelhou e prostrou Satanás, e não adorou Satanás. Porque ele sabia quem ele era, Filho de Deus, e para que ele veio, para resgatar ao homem aquilo que o homem perdeu. Ele só faltou rir na cara de Satanás, você não entende nada, Satanás. Tu é meio lesado mesmo, Porque se você soubesse o que eu vim para fazer, você não estava oferecendo aquilo que eu vou tomar da sua mão. Então nós precisamos entender essas coisas. Por quê? Porque foi tomado da mão de Satanás e foi devolvido ao homem, mas ao homem que está em Cristo, porque afinal de contas, teria que haver um justo, sem pecado, sem o pecado dele próprio, para que ele levasse o meu e o seu pecado, que é a identificação, a propiciação do nosso pecado, o cordeiro definitivo, que tomou posse de todos os pecados da humanidade, para que você fosse restaurado na condição antes da queda. Você acredita que tem crente revoltado com Adão até hoje? Que miserável, tive que errar, teve que ouvir a Eva errar, pecar, e eu estou aqui nessa condição. Por quê? Porque não sabe quem é, porque nessa nova realidade, em autoridade, em poder delegado, aquilo que você tem, você já tem, ele foi resgatado. Jesus já pagou um alto preço, o preço não era dele, por isso que a morte não pôde reter. A vitória de Cristo não foi a morte, foi a ressurreição, porque ele desceu ao inferno, ele trouxe com ele a chave do inferno e da morte, ele venceu Satanás na casa dele, que não paga aluguel, trouxe a chave embora, e trouxe alguns que estavam lá, porque ele venceu, ele não pôde ficar lá. Há um professor, o Rosilon, que ele disse, lá, que eu tive aula com ele, ele diz assim: Satanás, se soubesse o que era a cruz, ele jamais teria promovido aquilo. A cruz era que nem, quando você vai pegar rato, você usa o quê? Ratoeira, não é? A cruz era a sataneira. Pegou Satanás. Se ele soubesse, ele jamais teria promovido a crucificação. A hora que ele pensou que tinha vencido, que ele riu, deu uma gargalhada e riu, aí chegou o leão pisando forte no inferno. Ele pensou que tinha vencido Jesus na morte, mas Jesus venceu ele na vida. Jesus venceu ele na ressurreição. Ele chegou lá, Jesus chegou como um leão rugindo no inferno. Ele fala: passa aqui tudo que é meu, tudo que eu estou resgatando. Mas eu fico imaginando, isso aqui não está na Bíblia, mas eu estou encenando. Fico imaginando Satanás falando: mas os pecados estão aí, você não pode voltar. Ele fala: os pecados não são meus, está tudo pago, está consumado, está justificado. Quem era esses pecados e crê em mim, está justo, está em mim com tudo o que eu conquistei. Satanás, faz favor, me dá tudo que é meu, que eu vou embora e você vai ficar aí, nesse inferno. Essa foi a vitória de Cristo na cruz. Ele foi lá e tomou tudo que era nosso, que Satanás tinha prendido, o domínio, o poder, a glória, tudo que era do homem no início, sua autoridade sobre os reinos da terra, tudo isso foi conquistado novamente. E aqueles que estão em Cristo, que são nova criatura, têm toda essa autoridade, poder. Votou como se nada tivesse acontecido, porque os pecados foram perdoados. Colossenses 3 diz que Ele cancelou todo escrito de dívida que consistia contra você.
e pregou na cruz, triunfou contra o inimigo. Sabe o que é triunfar? Sabe ou não? Tem algumas palavras que faz sentido a gente estudar aqui, porque traz uma nova versão daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Triunfou com ele na cruz e triunfou. Triunfou, sabe o que é triunfar? Quando no antigo havia uma guerra e aquele exército vencedor, quando ele vencia a guerra, ele pegava o rei do outro exército e ele entrava na cidade com aquele rei em posição de humilhação, muitas vezes nu, triunfando a vitória que ele teve no campo de batalha. Satanás foi triunfado. Ele não saiu triunfante, ele foi triunfado. Jesus triunfou sobre ele na cruz. Então, ele foi envergonhado, ele foi humilhado. E é por isso que ele não quer que você saiba quem você é na ordem do dia. Ele não quer que você saiba o que você pode, o que você tem e o que você é. Porque o dia que você souber, ele não te segura mais. Ele não vai te parar mais. Por isso que existe a palavra revelada, a palavra de Deus estudada, para que nós possamos entender e viver nas verdades que foram conquistadas para nós. Acontece que a obra da cruz foi uma assinatura completa de todos os canais, Master Plus, daquele bem forte, daquela coisa total que você está assinando. Uma TV a cabo, você tem todos os canais de filme, de tudo, do mundo inteiro. Quando você entrou em Cristo, você comprou esse pacote e tem esse pacote. Mas quando você não sabe quem é, que pode, que você é, você fica assistindo só Globo e SBT, aquela miséria. Mas a partir do momento que você sabe quem você é em Cristo, você começa a usufruir da totalidade da obra redentora que Ele nos conquistou. Do sozo. Sozo é o que? É salvação, é sim. Mas o sozo ele quer dizer outras coisas. É salvação, é prosperidade, é cura, é libertação, é paz, é alegria, é sozo de Deus, é o completo, é o pacote completo. Usufrua hoje do pacote completo. Aprenda a usufruir do pacote completo que foi declarado. A autoridade sobre os reinos, o império das trevas. Você é crente, você crê. Se você crê, está dizendo que você pode expelir demônio. Para você expelir demônio, você tem autoridade no nome. Ele está debaixo dos seus pés. E você tem que subjugar ele a isso, a humilhação que ele já é. Você deve expulsar. Eu não consigo entender crente com medo de expulsar demônio. Ai, o demônio sai correndo. Ai, chama o pastor, pelo amor de Deus. Satanás, espera só um pouquinho aí. Meu irmão, não dá. Você tem a autoridade de falar: Satanás, em nome de Jesus, sai. E ele tem que obedecer. Ele tem que obedecer. Sabe por quê? Porque existe um nome. E este nome, veja, Efésios capítulo 6, 12. Já começa a te situar quem você é no negócio. Presta atenção. Quem você é na sua posição em Cristo. Porque a nossa luta não é contra sangue e nem a carne. E sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões. Você é isso. Sua luta não é contra o carne nem o sangue. Sua luta é contra espada e proteção. Manifesta um demoninho qualquer lá correndo. Sua luta é contra principado e potestade.
Aí vem crente falando que, sabe como é que é, né, pastor? A carne é fraca, por isso que eu caí em pecado. Sabe por que a carne é fraca, meu irmão? Vou dar outra revelação para você, se você não sabe. A carne é fraca para ela não te dominar, porque se ela fosse forte, ela te dominava. Então ela é fraca para você dominar ela. O seu espírito está pronto. Você foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus de uma forma total. Só que quando Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. A vossa salvação, a sua santidade, ela é desenvolvida pelo transformar da sua mente. É todo o dia. O seu espírito, ele foi transformado assim, mas a sua alma, ela precisa ser transformada pela palavra, dia após dia, dia após dia, dia após dia, até alcançar a estatura do varão perfeito. É o processo de santificação. A salvação tira você do mundo. A santificação vai tirar o mundo de dentro de você. Amém? John Wesley já falava isso. É uma frase de John Wesley, não é minha não. A salvação vai lá no mundo, que é o novo nascimento. Vida naquilo que estava morto. Vida no espírito que estava morto. Essa é a salvação, quando você vem para Cristo. Mas quando você vem para Cristo, você traz toda a sua barragem da sua alma, daquela coisa craquenta, todo dia que estava lá no mundo, traz. Para você mudar, vai ter que mudar, porque a palavra, ela muda. Se você está num lugar que a palavra não produz mudança, é porque a palavra não está sendo pregada. A palavra verdadeira não está sendo pregada. Sabe por quê? Porque se a palavra fosse afago, isso eu li outro dia, li ontem acho. A palavra fosse afago, ela era comparada com travesseiro. Mas ela não é comparada com travesseiro, ela é comparada com espada. E espada corta e fura. De 2 gumes ainda, que corta na entrada e na saída para todo lado. Ao ponto de penetrar juntas e medulas do seu corpo. Por isso que a palavra traz cura para o seu corpo. Alma e espírito. Vai na sua alma e transforma a sua mente. E o seu espírito é recriado pela palavra. Através da palavra todas as coisas foram criadas. Todas as coisas que existem aqui foi criada. Tem inclusive o seu cachorro que vive lambendo o seu pé. Foi criado pela palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio a palavra era Deus e estava com Deus. E pela palavra todas as coisas foram criadas. No princípio, haja luz e houve luz. Tinha alguma chave que Deus foi lá e ligou. Não, foi pela palavra que saiu da boca dele. E a palavra que muitos chamam hoje em cientistas, querem explicar algumas coisas, chamam de Big Bang. Que foi a explosão que ainda está criando. A palavra foi uma explosão daquilo que nada existia e ainda está criando até hoje. Os cientistas chamam de Big Bang, mas nós sabemos que a palavra poderosa que saiu da boca de Deus. Ela saiu criando e está criando até hoje. Ou você não traz as coisas à existência simplesmente por declarar com fé acerca das coisas? Quando você precisa de cura, você diz, eu sou curado. Afinal de contas, pelas pisaduras do Senhor Jesus, Ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós somos sarados. Você declara isso, é a palavra. Ela vai fazer o quê? Criar cura na sua vida. Ela está criando até hoje. A palavra tem o poder criativo até hoje. O que você precisa de provisão? Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas espirituais, nos supriu de todas as coisas. E ali ele estava falando de dinheiro mesmo, porque você vê o contexto, ele está agradecendo as ofertas que o povo mandou para Paulo. Tudo que você precisa, crie, por isso falei, declara acerca das coisas. Tem um poder atuando em você para criar e gerar coisas. O problema é você entender isso. Para você entender isso, tem que transformar a mente. Para transformar a mente, pela palavra. Ouvir a palavra, para que a fé aumente. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra, medite na palavra,
e então fé vai crescendo. Quem sabe aqui que orar para Deus aumentar a fé é uma oração que Deus não ouve e é errada? Ai, Senhor, aumente a minha fé. Ele fala para você, você já tem fé, aumente ela. Ah, mas como, Senhor? Está escrito na palavra, ouvir a palavra de Deus. Fé aumenta pelo ouvir a palavra de Deus. Graça não aumenta, a graça foi dada à medida certa para que você entre nela, entre por ela e usufrua dela. É uma medida. Agora, a fé, a palavra diz que você recebeu uma medida de fé. A medida de fé para que você cresça e viesse para Cristo. A partir do momento que você está em Cristo, esta fé é aumentada.